Vem para cá. Obrigado. Valeu. Pessoal, boa noite. Primeira coisa agradecer o André e o pessoal da CIRP pela oportunidade de estar aqui. É sempre bom rever algumas pessoas que a gente sempre encontra nos eventos, né, professor? E, inclusive, outros amigos aí do setor. Eu me considero uma criança, né, no cacau, né, no meio de pessoas tão experientes. Tanto eu como a Labor Rural, a gente está há 5 anos trabalhando na cacauicultura. A Labor Rural é uma empresa de consultoria do interior de Minas Gerais, sediada em Viçosa. E é uma honra para a gente, né, em tão pouco tempo, ter conseguido já deixar aí o nosso nome, né, e a nossa marca num setor tão importante aí, né, e que vai ser ainda mais importante para o Brasil nos próximos anos. Um pouco do que a gente vai falar aqui, né, investimentos, rentabilidade, ele deriva, né, de um projeto que a Labor Rural tem, que é o mais inteligência, mais cacau. Eu vou explicar um pouco, fazer uma introdução sobre o que é o projeto e como ele funciona. Ele é uma parceria entre a Labor Rural e a Nestlé, que acontece em alguns estados brasileiros. Então, não vou ler isso aqui, depois esse material acho que vai ser compartilhado, vocês vão ter acesso. O projeto ele consiste em consultores, engenheiros agrônomos, que realizam visitas mensais a propriedades cacaueiras, auxiliando esses produtores das mais diferentes formas. Consultoria agronômica, gestão, planejamento, reforma de áreas, tudo que vocês ouviram aqui ao longo do dia é trabalhado por esses consultores, no dia a dia da fazenda. Então, é um projeto que ele tem presença, dentro das propriedades e que também levanta muitos dados. A cacauicultura, agora não vou lembrar quem, acho até que foi o professor Sodré, mostrou aqui dados que muitas das vezes divergem dependendo da fonte de onde eles vêm. O IBGE diz uma coisa, o ICC diz outra. Esse projeto ele nos auxilia muito porque somos nós que coletamos os dados. Então, somos nós em parceria com as fazendas, com os produtores, com os consultores, e através desses dados, nós geramos informação e tentamos, devolver o que nós chamamos de análises inteligentes, devolver para o produtor, para a cadeia, tomada de decisão embasada em número. Então, isso, o projeto ele é todo desenhado em torno disso. Hoje, nós temos 2 grupos de atendimento no Pará, um grupo na Bahia e um grupo no Espírito Santo. O projeto ele atende aí pouco mais de 100 fazendas. Então, 100 fazendas visitadas mensalmente por consultores que realizam coleta de dados e trabalhos agronômicos em cada uma dessas fazendas. Então, quando eu mostrar alguns números para vocês aqui, sejam eles econômicos ou técnicos, nossa, Josias, mas 800 quilos de produtividade média não é assim tão alto. A gente viu aqui 2.000, 3.000, o potencial ele existe. Mas o dado que a gente traz aqui são dados reais de fazenda, são situações reais de produtores que muitas das vezes não seguem 100% das recomendações ou que têm dificuldades de implementar elas dentro das suas fazendas. Aqui só trazendo um pouco desse contexto, o projeto completou no início desse ano 2 anos, e nós temos aí resultados sólidos para comunicar. A gente tem conseguido aí nesses 2 anos um aumento de quase 30% na produtividade. O professor Sodré comentou, outros comentaram, eu falo muito disso. No final do dia, cacau é commodity. Então, como toda commodity, é preciso produtividade. E a cacauicultura talvez seja a commodity onde nós estamos mais longe do potencial possível. A gente fala nas lavouras clonais de 2.000, 3.000, 4.500 quilos em áreas experimentais e a média brasileira está estacionada em 300 e 400 quilos. Ou seja, 10% do potencial que nós podemos. Se a gente for para a cafeicultura,
arábica, né? Eu sou filho de produtor de café arábica lá no interior de Minas. A gente vai estar falando das melhores áreas em 45, 50 sacas por hectare, de média, e a média brasileira está em 30. Então, está muito mais próximo dos potenciais. Nesses 2 anos, a gente tem observado nesses produtores aumento na capacidade de investimento também. O cacau viveu nos últimos 2 anos, hoje já retornou, mas ele viveu nos últimos 2 anos uma situação muito atípica em preço. Um aumento de 23%, uma rentabilidade média de 23% dessas fazendas. Então, é uma atividade que tem retorno? Com certeza. Aqui mais algumas informações do projeto, não vou desprender muito tempo sobre elas, talvez só olhando ali, apesar de nós sabermos que cultivos a pleno sol são os cultivos de maior potencial, 86% da área do projeto ainda é sombreada. E 39% não é clonal. Ou seja, os resultados que a gente traz aqui, eles refletem realmente o que é uma cacauicultura brasileira. Não é assim, não, você foi lá, pegou o dado de uma fazenda numa condição ótima, não. São fazendas reais de cacau. Então, isso agrega e soma muito aqui dentro dos nossos resultados. Como é um projeto que trabalha tudo, acho que casa muito com a fala que a Malu acabou de comentar. Não tem como a gente falar de produção de cacau sem falar de sustentabilidade. O projeto trata muito isso. E como que a gente faz isso? Eu sou filho de produtor. Toda vez que eu chego em casa, eu vou conversar com meu pai sobre café. Ele quer falar de produção, de produtividade. Então, não tem como a gente ter um projeto como esse, com um escopo tão grande, se a gente não falar de como produzir, o que fazer, e quais serão os próximos passos dentro de uma fazenda. Tudo isso aqui vem de forma complementar. Aqui a gente tem alguns resultados de alguns sistemas produtivos, mas eu até passo para esse próximo slide. Tinha um vídeo passando aqui no início, falando que sustentabilidade se dividia em pilares, econômico, social, produtivo. E eu até coloco a pergunta aqui, será que está tudo conectado? Eu tenho um colega na Labor Rural, o Tiago, ele costuma dizer assim, dificilmente a gente vai numa fazenda que ela vai ser referência técnica e econômica, e ela também não vai ser uma referência em sustentabilidade, porque está tudo conectado. E quando a gente fala de cacau aqui, esse gráfico, ele é um gráfico de produtividade e aqui de pegada de carbono. Quem for no curso amanhã, a gente vai aprofundar um pouco nesses indicadores, aqui o tempo não é muito para a gente explicar. Mas as fazendas em verde são as fazendas de melhor resultado econômico, as fazendas em amarelo são as intermediárias e as em vermelho são as de pior resultado econômico. Então, a gente começa a entender uma linha aqui, que a partir de uma certa faixa aqui, eu começo a entender que quem tem uma pegada de carbono menor, normalmente também são fazendas que têm melhor resultado econômico. Isso está passando por onde? Por ter mais cacau dentro da mesma área. Enfim, a sustentabilidade ela é só parte do nosso negócio e parte do trabalho que a gente faz. Trazendo sendo um pouco mais pragmático, a gente tem um estudo da alocação de investimentos em cacau. A Labor Rural ela tem uma metodologia que ela separa os investimentos em benfeitorias, máquinas, lavouras, terra, enfim. Lembrando sempre que a gente está falando de médias. Então, se eu vier aqui para a região específica de São José, Josias, o valor de terra aqui, esse valor eu não encontro. Eu sempre ouvi no mestrado e na pós-graduação que a média ela diz tudo, mas ela também não diz nada. Ela esconde muitas variações. O que seria benfeitorias? Tudo aquilo que eu construo para a operação. Estufas, barcaças, galpões, outras infraestruturas. Máquinas é autoexplicativo, e em lavouras são os investimentos na formação dessas áreas. Eu estava conversando ali mais cedo, e aí um colega me perguntou, quanto que eu tenho que investir
para formar uma lavoura de cacau. E aí eu respondi para ele o que todo agrônomo estuda 7 anos para responder, que é depende. Qual que é o sistema? Vai ser irrigado ou não vai? Qual que é o material genético? Vou usar clone, vou usar híbrido? Porque isso impacta o tempo de formação. E quanto mais tempo passa em formação, muito provavelmente, maior vai ser esse custo. Tempo de formação no cacau, aí os especialistas me corrijam, vai variar de 3 a 5, 2 a 5 anos, aí, dependendo, né, das condições que a gente tiver. Tá, Josias, e o que são essas mais eficientes, intermediárias, menos eficientes? Elas estão categorizadas de acordo com um indicador que a gente trata lá na Labo Rural, que é a margem líquida por hectare. Então, as fazendas de melhor resultado econômico são as ditas mais eficientes. As de pior resultado econômico, as menos eficientes. E por que a gente faz essas categorias olhando para o resultado econômico e não para a produtividade? Eu poderia ter ali, né, mais produtivas, menos produtivas, porque, apesar da correlação entre produtividade e margem ser alta, ela não é 1, né, ela não é 100, ela não é 100%. Todo agrônomo, né, eu sou agrônomo, tenho outros colegas aqui, a gente aprende na faculdade a produzir, né? É muito bom, né? Não, vai jogar, a gente tem que produzir. Mas o produtor, ele continua no campo se ele ganhar dinheiro, né? Então, a gente muda um pouco o racional. O senhor riu, né? É porque é verdade, né? Então, a gente muda o racional para entender quem mais está ganhando dinheiro. Porque eu quero me basear em quem mais está botando dinheiro no bolso. Então, só para a gente, né, uma introduçãozinha entre os indicadores, quando eu olho para os mais eficientes e menos eficientes, os valores são muito próximos, né? Eles divergem pouco. Onde que eu vou ter uma diferença maior? Em máquinas, ou seja, as fazendas mais eficientes, na média, elas estão investindo, elas têm mais capital alocado em máquinas. Máquina de quebra, de roço, tratores, elas estão mais, né, investidas nisso. E o outro é lavouras. Ou seja, e aí eu trago um pouco de contexto, porque eu conheço os dados, normalmente são lavouras mais novas, mais jovens e clonais, que têm um custo de formação maior, 45 contra 36. Então, é isso que hoje, dentro das fazendas que a gente atende, que tem diferenciado a nível de investimento. Avançando um pouco, eu gosto muito dessa análise e ela normalmente está em todo o trabalho que a gente apresenta. Isso aqui é o custo de produção de uma fazenda de cacau, né, ou de um grupo de fazendas de cacau, olhando para a média e para as fazendas mais eficientes. Aqui embaixo a gente tem as atividades, essa análise é chamada de análise de Pareto, né, ou 80-20, né, 80% do resultado é explicado por 20% dos fatores. Aqui não dá 80-20, mas a gente consegue entender que 3 atividades no campo vão corresponder a 67%, 66% do custo de produção. Então, olha, dentro de tudo que eu tenho para fazer, 3 coisas correspondem a quase 70% do custo de produção. E o que são? Condução de lavoura, pós-colheita e adubação. Faz sentido, professor? Se eu venho aqui para a média, a colheita até vem para frente. E isso já é resposta para a gente. Por quê? Está me mostrando que as fazendas mais eficientes, além de colher mais e, consequentemente, gastar mais com colheita também, mesmo assim, elas gastam ainda mais com condução de lavoura. E o que é condução, Josias? Condução é poda. Então, eu venho aqui reforçar, através de um mecanismo totalmente diferente, o que muitos colegas falaram pela manhã, que cacau é poda, é manejo, é condução. E, tirando isso, quando eu olho o resto dos itens, a minha ordem ela não muda. Se eu olhar a sequência ali, ela é a mesma. Então, acho que isso é outra resposta para a gente. Josias, quer dizer que a média está fazendo alguma coisa errada ou diferente?
Não, quer dizer que ela não está fazendo. Porque se a proporção ela mantém mais ou menos a mesma, significa que ela tem feito, mas talvez ela não tenha feito com a mesma intensidade. E esses gráficos, eles estão na mesma escala. Então, quando eu olho para lá, a escala lá, os números são muito maiores. Automaticamente, o investimento por área nas mais eficientes é maior. Então, se você me perguntar assim, tá, você está querendo dizer que as fazendas mais eficientes são as fazendas que gastam mais? É confuso, né? Amanhã vocês vão entender mais, quem vier então. Mas é isso mesmo. As fazendas mais eficientes, hoje, elas têm um custo por hectare maior do que as fazendas menos eficientes. Só que elas produzem mais cacau nessas áreas. E aí acontece que elas têm uma produção por quilo de cacau menor. Então, no final do dia, né, no final da safra, a gente espera que o produtor venda cacau, não venda hectare. Se ele tem um cacau mais barato, consequentemente, ele está melhor posicionado. Né? Esse talvez seja o principal slide que a gente tem, né? Uma análise de correlação. A correlação é uma análise estatística simples, né? Que mede o relacionamento entre duas variáveis. A gente tem uma regressão logo depois, que seria um aprofundamento. Aqui eu estou testando o quê? Margem líquida, ou seja, dinheiro no bolso do produtor, com 3 indicadores: produtividade, custo operacional e preço. Olha a correlação entre margem e produtividade, 80%. Então, a gente vai ter aqui alguns colegas depois que vão falar de mercado. Eu até estava brincando com eles, vocês estudam da porteira para fora e eu estudo da porteira para dentro. Não adianta o preço do cacau ele retornar aos patamares anteriores se a gente não tiver produtividade. Não sou eu que estou falando, é os dados que estão falando. Ah, Josias, quer dizer então, eu não vou ser hipócrita também de chegar aqui e falar que o preço não importa. É claro que importa. O preço capitaliza, né, e possibilita o reinvestimento para que a gente obtenha produtividade. O custo, ele é o ajuste fino, né? Porque também produzir a qualquer custo não é viável economicamente. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre produtividade e custo. O custo aparece com 43% e o preço com 16%. Quando eu aprofundo isso, né, se a correlação eu olho variável por variável, na regressão eu pego aquele banco de dados todinho, junto isso tudo e analiso tudo com tudo. Né? Ela é um pouco mais profunda do que a correlação. E ela me mostra o quê? Que a produtividade ela tem realmente um impacto muito grande na margem líquida do produtor. 82%. A ponto dos outros quase que sumirem. Então, seria muito ilógico eu chegar aqui e falar para vocês que uma fazenda de cacau, que quer ser uma produtora de cacau, não precisa se atentar à produtividade. Ela precisa produzir. O preço, né, novamente, aparece como segundo ponto, e a regressão aqui ela é muito feliz, porque a condução de lavoura aparece ali em terceira. Ah, Josias, mas o valor é pequeno. Só que a condução de lavoura, poda e outras coisas, impacta aqui na produtividade. Só que o que o modelo está mostrando para a gente? Que o valor que eu gasto com poda, ou seja, está diretamente relacionado ao retorno que eu vou ter. É isso que o modelo está dizendo para a gente. E ele tem uma assertividade ali de 93%. Caminhando já para o final, né, eu trago esse último slide. Será que cacau é uma boa alternativa? Lá na Labor Rural, normalmente a gente tem algumas discussões e a gente... eu vou plantar cacau, vou plantar café canéfora, vou plantar café conilon, café arábica. O que eu vou fazer? Esses dados são dados reais
de fazendas que nós atendemos. De novo, mais eficientes, intermediárias e menos eficientes. Dentro ali daquele grupo de mais eficientes, a gente tem 25 fazendas. Lembra que eu falei que são 110? Então vai ter 26, 27 fazendas. Nem todas as fazendas entram dentro do fechamento, porque elas precisam ter dados consistentes. Outra coisa que a gente vai ver amanhã no curso. Eu tenho uma produtividade média de 1.500 quilos nessas fazendas. Inclusive, aí é um paradigma, né? A maior produtividade do nosso projeto, professor, é uma área de híbrido no Pará, acima de 2.000 quilos por hectare. As intermediárias, 590, mas eu tenho fazenda que produz, na média, 290. E eu não vou esconder isso. Falei assim, mas você tem fazenda que você vai todo mês e a produção ainda é 290? Tem. São desafios que a gente encontra no campo. Tem situações ali das mais diversas. Dificuldade de manejo, enfim, entre outras. Margem líquida de R$52 mil. De novo, margem líquida é dinheiro no bolso. É o que já apurou custo, já tirou isso tudo. A maior margem líquida do projeto é uma fazenda que tem 2 hectares. Ele está muito melhor que muito produtor que tem 100 hectares. Pensando em resultado. Lucratividade e rentabilidade, 66%. Para as intermediárias, 43%. Na Labor Rural, na metodologia que a gente trabalha, a lucratividade ela é uma relação entre o que sobra para mim em relação ao quanto que eu gero. Então, quando eu falo de 66%, eu estou dizendo que ficou comigo 66% do que eu gerei. Se eu tive uma renda de 100, ficou comigo 66. Nós tratamos como um indicador bom, como benchmark, valores acima de 30%. Lembra, esse resultado ele é da safra passada, um preço de cacau ainda considerável. Então, o cacau ele viveu um momento aí de 2 anos, 2 anos e meio, onde mesmo as fazendas com uma produtividade de 590 quilos tinham resultados consideráveis. Isso é bom, capitaliza o produtor, mas isso é perigoso, porque permite com que produtores ineficientes prolonguem sistemas ineficientes. E quando eu venho para a rentabilidade, ali eu até coloquei um asterisco, né, considerando o valor da terra, né, eu tenho uma rentabilidade dos mais eficientes de 47%. Que negócio é esse? Acho que isso, não sei, né? Ia falar aqui que só vender droga, mas eu não sei, né? Não vendo, né? Ou seja, o produtor ele quase que dobra de tamanho a cada 2 anos. Nas intermediárias, 11%, e nas menos eficientes, 1%, ou seja, até mesmo as menos eficientes tiveram rentabilidade. Na média do projeto, 18%. Isso ainda considerando uma apreciação de terra, enfim, outras coisas que vão além, né, desse número. Então, né, eu já estou caminhando para o final aqui, vou deixar alguns minutos aqui de brinde para o próximo. A mensagem que eu quero trazer aqui para vocês é que o cacau, ele é sim uma boa alternativa, né? Ele traz, né, uma perspectiva muito boa a médio e longo prazo, mas ele precisa ser conduzido da forma mais profissional possível, né? Estava conversando ali durante um intervalo e a pessoa me perguntou, tá, o que pode ser um empecilho para o cacau? Eu falei assim, o cacau é uma cultura perene, né? Então, um erro na implantação, ele pode repercutir por 10, 15, 20. Quando a gente planta cacau, a gente está plantando pensando em um horizonte de quantos anos? 30? 40? Então, planejamento, ele é extremamente importante. Se é para milho e soja que você planta todo ano, imagina para uma cultura que vai passar 20 anos ali.
Nossa, errei o espaçamento aqui, o trator não vai entrar, vou ter que eliminar uma linha. Prejuízo. Então, a Labor Rural, ela vem, né, tentando trabalhar e preencher uma lacuna, né, que é complementar ao tudo que foi dito aqui, né, ao longo do dia, que é de trazer informação, né. Os dados, eles estão aí, né, quando a gente consegue acessar eles, mas muitas das vezes a gente não tem realmente uma fonte que seja, que a gente pode dizer, consistente, né. A Labor Rural, ela faz esse trabalho de buscar e de realmente tentar trazer números. É muito mais fácil tomar uma decisão quando a gente tem número, né? Ou pelo menos a gente consegue dormir muito mais tranquilo. Então, eu finalizo, né, minha apresentação com essa frase: o modo como você reúne, administra e usa a informação determinará se você vencerá ou perderá.